Devia ser por volta das 9 da noite. Minha irmã ocupava a mesa da sala com seus cadernos. A televisão estava ligada. Minha mãe ouvia música na cozinha e dava para escutar o barulho das louças. E lá fora os cachorros. De repente, tudo ficou em silêncio ao mesmo tempo. Nem o barulho mais forte teria chamado tanto a atenção de todos quanto aquele silêncio repentino. Foi então que surgiu uma melodia delicada vinda de uma caixinha de música. Os cachorros voltaram a latir e a televisão começou o programa seguinte, como se tivesse sido apenas uma pequena pausa. A pia fez o barulho da água correndo e tudo voltou ao normal. O som da caixinha de música, no entanto, permaneceu no ambiente. Se já estava ali antes, eu não consigo me lembrar, mas daquele momento em diante parecia nunca mais ir embora. Não parecia estar tocando dentro da casa. Não vinha da sala nem da cozinha, soava distante, como se flutuasse pelo quintal ou atravessasse a parede que dividíamos com o vizinho. Às vezes, a melodia tocava durante a noite, mas não chegava a acordar ninguém. Na verdade, até ajudava a nos embalar para dormir. Também não era um som tão alto. Querendo descobrir de onde vinha aquele ruído, começamos a seguir seu rastro às cegas. Encostando os ouvidos nas paredes e tentamos adivinhar se o som não estaria de alguma forma preso dentro da espessura dos muros. Nunca conseguíamos encontrar a origem. Tudo continuou exatamente assim durante meses, até que um dia minha mãe ganhou um fogão novo em um concurso de rádio. Para instalar o novo, precisávamos retirar o antigo. Minha irmã e eu puxamos o fogão para a frente e encontramos muita sujeira, gordura e também um piso falso. Algumas tábuas mal cortadas cobriam um buraco escavado diretamente na terra. A casa não era nossa, estávamos apenas alugando e não tínhamos muito contato com a pessoa para quem pagávamos o aluguel. Porém, era alguém que provavelmente deveria saber o que existia debaixo daquele piso. Antes que qualquer um dissesse alguma coisa, minha irmã se abaixou e retirou de lá uma maleta de couro desgastada, um par de pastas cheias de papéis e várias fotografias guardadas em capas plásticas rígidas. Ficamos paralisados quando, dentro da cozinha, aquela mesma melodia da caixinha de música voltou a tocar. Dessa vez vinha diretamente das entranhas da maleta. A chave não estava em lugar nenhum, mas conseguimos forçar a fechadura usando uma chave de fenda. Quando levantamos a tampa, a primeira coisa que apareceu foi o vermelho vibrante de uma roupa de palhaço. Atrás dela havia uma peruca sintética, um nariz de espuma e 3 potes de maquiagem já meio ressecados. Devia ser por volta das 6 da tarde quando terminamos de colocar o fogão novo no lugar. Enquanto minha mãe limpava a poeira do chão, minha irmã sacudiu a roupa de palhaço para examiná-la melhor, mas não encontrou nada de estranho. Depois também analisou as fotografias, passando uma por uma, sem reconhecer nenhum daqueles rostos antigos. Ainda estávamos tentando organizar as ideias quando a melodia voltou a tocar. Dessa vez, porém, não vinha da maleta aberta no chão. O som surgiu novamente de dentro da parede, entre os muros de concreto, exatamente no trecho que acompanhava a escada. Não era apenas uma caixinha de música. Eram várias, tocando fora de sincronia, e por isso, durante todos aqueles meses, nunca havíamos conseguido descobrir a origem exata do som. Debaixo dos degraus havia uma pequena porta de madeira que nós nunca abríamos. Lá dentro estava sempre escuro, tinha um cheiro ruim, muita poeira, e sabíamos que o lugar era cheio de aranhas. Minha mãe aproximou a lanterna e vimos que ali dentro havia uma segunda maleta, idêntica à primeira, guardando outra fantasia e outra caixinha de música. Naquela noite parecia que todos os segredos da casa tinham decidido aparecer de uma só vez. Por volta das 2 da manhã, enquanto mexíamos em alguns objetos velhos que estavam amontoados em um quarto que ninguém usava, encontramos a terceira e última maleta. As 3, alinhadas no chão da cozinha, guardavam exatamente as mesmas coisas. Ficamos um bom tempo em volta da mesa conversando sobre tudo o que tínhamos encontrado. Nenhum de nós conseguiu chegar a uma conclusão, mas havia um pensamento que começava a me deixar nervoso. Caixinhas de música não funcionam sozinhas. Alguém precisava estar ali para lhes dar corda, constantemente, noite após noite. No fim, acabamos desistindo de encontrar uma explicação e cada um subiu para o próprio quarto.
Eu, particularmente, não consegui pegar no sono naquela noite. Sabia que minha irmã também estava acordada, porque da minha cama eu conseguia ouvir o ir e vir de seus passos, e o ranger da cama denunciava que ela continuava acordada. Acabei adormecendo quase 1 hora depois. Por volta das 5 da manhã, acordei com uma sensação estranha sobre a pele. Era um toque áspero e sufocante. Quando me mexi entre os lençóis, senti um tecido rígido se dobrando sobre meu corpo com um som parecido com plástico. Arranquei a coberta de uma vez e percebi que, embora tivesse ido dormir usando apenas roupa íntima, agora vestia algo que apertava meus braços e pernas. Levantei de um salto e acendi a luz. Eu estava usando uma das fantasias de palhaço. A primeira coisa em que pensei foi na minha irmã. Ela havia ficado acordada até tarde e com certeza tinha feito aquela brincadeira de mau gosto para me assustar. Saí correndo para o corredor e comecei a bater com força na porta do quarto dela. Minha irmã não abriu imediatamente, mas minha mãe saiu do próprio quarto ao ouvir as batidas. Nós 3 ficamos petrificados no meio do corredor. Nós 3 estávamos usando aquelas fantasias grotescas e nossos rostos brilhavam por causa de uma camada oleosa de maquiagem branca. Nenhum de nós tinha a menor lembrança de ter descido até a cozinha durante a madrugada para se vestir. Ou nós 3 havíamos caminhado sonâmbulos ao mesmo tempo, numa coincidência praticamente impossível, ou alguém tinha entrado em nossos quartos e nos vestido enquanto dormíamos. Imediatamente pensei em quem quer que estivesse dando corda nas caixinhas de música. Não esperamos o dia clarear completamente. Ainda com os rostos pintados de branco, assim que ouvimos os homens do caminhão de lixo, descemos correndo e jogamos as fantasias, as fotografias e as 3 maletas diretamente no compactador. Olá, meus grandes amigos dos relatos. É muito bom poder escrever para vocês. Meu nome é Jeremias e atualmente tenho 70 anos. E embora eu já esteja velho, posso dizer que existem coisas que a gente nunca esquece, como se tivessem acontecido há pouco tempo. Eu perdi minha mulher há mais ou menos 17 anos. Uma doença a levou, desgastando-a pouco a pouco. Primeiro começaram as dores, depois vieram os dias de cansaço e, em seguida, as visitas ao médico. No fim, aquela doença a tirou de mim. Não existe uma forma bonita de dizer isso. Nós morávamos em uma comunidade, colônia ou povoado, dependendo de onde você seja. Durante os anos em que trabalhei, consegui construir uma casa. Não era grande nem luxuosa, mas era nossa. Foi ali que vivemos por muitos anos, criamos nossos filhos e passamos a maior parte da nossa vida juntos. Minha esposa cuidava muito daquele lugar. Eu ainda me lembro do som dos passos dela pela manhã. Mas quando ela partiu, a casa ficou silenciosa demais. Acreditem, foi um golpe muito forte. Doeu como poucas coisas doeram em toda a minha vida. Mesmo assim, precisei seguir em frente, principalmente por causa dos meus filhos. Eles moravam na mesma comunidade e sempre estavam de olho em mim. Às vezes apareciam apenas para saber se eu precisava de alguma coisa. A verdade é que meus filhos gostavam muito de mim, e sou muito grato por isso, porque a solidão pesa ainda mais quando a gente já está velho. 2 anos depois que minha esposa faleceu, eles me deram um cachorro. Era um animalzinho alegre, com um olhar muito vivo. Assim que chegou em casa, começou a correr pelo quintal. Coloquei nele o nome de Luiz. Desde o primeiro dia, ele se tornou meu companheirinho. Luiz me seguia para todos os lados. Se eu saía para o quintal, ele vinha atrás e quando eu me sentava do lado de fora da casa, deitava aos meus pés. Era brincalhão e também muito curioso. A verdade é que aquele cachorrinho me ajudou muito. Fez com que eu me sentisse acompanhado e também me obrigava a levantar da cama mesmo nos dias em que eu não tinha vontade. Com Luiz, eu já não me sentia tão sozinho. Porém, certa vez aconteceu algo muito estranho envolvendo ele. Algo de que ainda me lembro com muita clareza. Eu costumava ir até o rio lavar roupas.
Sei que para algumas pessoas isso pode parecer estranho. Um homem velho, usando chapéu, lavando roupas no rio. Mas para mim, era um costume de muitos anos. Antes, eu ia com minha esposa. Ela lavava as roupas e eu a acompanhava. Eu levava meu carrinho de mão e também carregava um recipiente onde colocávamos as roupas molhadas. Quando terminávamos, voltávamos para casa e depois estendíamos tudo no quintal. Era uma rotina simples, mas nós gostávamos dela. Depois que minha esposa partiu, continuei fazendo aquilo. Não porque eu não pudesse lavar as roupas em casa, nem porque fosse mais fácil. Eu fazia isso porque, de alguma maneira, me sentia perto dela. O rio me fazia lembrar da voz dela e, durante alguns minutos, eu sentia como se ela ainda estivesse comigo. Luiz sempre me acompanhava. Ele gostava de correr perto do rio, entrava um pouquinho na água e depois saía se sacudindo. Em certa ocasião, acabei me atrasando. Naquele dia, eu tinha levado mais roupas do que o normal e também aproveitei para dar banho em Luiz. O animalzinho ficou limpinho, mas muito agitado. Corria de um lado para o outro, rolava na terra e depois voltava para a água. Quando finalmente terminei, já quase não havia mais luz. Deviam ser umas 7 horas da noite. O céu ainda tinha um pouco de claridade, mas o caminho já começava a escurecer. Eu sabia que não deveria ter ficado tanto tempo por ali. No povoado, todos nós conhecíamos aqueles caminhos. Durante o dia pareciam completamente normais, mas à noite a sensação era muito diferente. Lembro que eu empurrava o carrinho de mão à minha frente. As roupas molhadas estavam dentro do recipiente e pesavam bastante. As rodas faziam barulho ao passar sobre as pedras. Luiz ia na minha frente. O caminho era estreito e por ali só conseguiam passar pessoas ou bicicletas. Dos dois lados havia terrenos. Alguns tinham plantações de milho, outros estavam tomados por mato alto e também havia árvores que cobriam partes do caminho. Luiz caminhava adiante, mas de vez em quando voltava até mim e logo tornava a correr. Às vezes entrava pelos terrenos e depois aparecia novamente com a língua para fora. Eu apenas falava com ele para que não se afastasse tanto. Dizia que precisávamos ir embora porque estava ficando tarde. Luiz me olhava por um segundo, abanava o rabo e depois continuava caminhando como se nada estivesse acontecendo. Eu seguia empurrando o carrinho quando escutei um som estranho. Era um chorinho baixo, parecido com o som que um cachorro faz quando alguma coisa está doendo. Parei imediatamente. Luiz já não estava mais na minha frente. Ele vinha atrás de mim. Virei para procurá-lo e o vi a cerca de 7 metros de distância, parado no meio do caminho. Seu corpo estava tenso, as orelhas puxadas para trás e o rabo entre as pernas. Chamei para que viesse até mim. O animalzinho começou a caminhar na minha direção e deu apenas alguns passos, mas então foi puxado para trás de repente. Foi um puxão seco, como se alguém o tivesse agarrado. Eu gelei. Pensei que pudesse ter enxergado errado. Já quase não havia luz no caminho e talvez ele tivesse ficado preso em alguma coisa. Foi nisso que eu quis acreditar. Dei um passo em direção a ele. Nesse momento, Luiz soltou outro gemido. Seu corpo foi puxado para um dos lados do caminho, como se alguma coisa estivesse arrastando ele em direção ao mato. Minha primeira reação foi correr. Soltei o carrinho de mão e avancei na direção dele, mas antes que eu conseguisse chegar, uma força o puxou para dentro dos galhos. Escutei ele começar a chorar ainda mais alto. Era um choro desesperado. Eu só vi o mato engolindo meu cachorro. Os galhos se mexeram e logo depois ele desapareceu no meio da escuridão. Naquele momento não pensei em mais nada. Não pensei no que poderia ser, nem tentei encontrar alguma explicação. Eu só sabia de uma coisa. Alguma coisa estava levando Luiz. Minha cabeça não conseguia entender como aquilo era possível. Eu não tinha visto ninguém nem escutado passos, mas meu cachorro estava sendo arrastado para longe sem conseguir se impedir. Continuei correndo atrás dele. Mais adiante consegui ver os galhos se mexendo. Luiz chorava no meio do mato e seus gemidos ficavam cada vez mais distantes.
Corri até a cerca de arame e passei por ela como pude. Acabei machucando as costas e senti o arame raspar minha pele e minha camisa. Não parei. Naquele momento, a dor não importava. Eu só queria alcançar meu cachorrinho. O animal continuava chorando e eu corria o máximo que minhas pernas velhas permitiam. Tropeçava nas pedras, os galhos batiam no meu rosto e o mato arranhava meus braços. Mesmo assim, continuei avançando. Foi então que eu a vi. Mais adiante havia uma figura entre as árvores. Parecia uma mulher usando um vestido preto. Era alta demais e suas costas estavam curvadas de uma maneira horrível. Ela segurava Luiz por uma das patas. O cachorrinho era arrastado pelo chão. Mexia as patas dianteiras como podia e tentava fincá-las na terra para conseguir parar, mas aquela coisa o puxava com muita força. Eu conseguia ouvir seus gritos. Era como se o pobre animalzinho estivesse implorando pela minha ajuda. Apesar da pouca luz, consegui ver seus olhos brilhando na minha direção. Não sei explicar direito. Senti que ele estava olhando diretamente para mim. Senti como se estivesse implorando para que eu o tirasse dali. Aquilo me destruiu por dentro. Gritei o nome dele. A figura continuou avançando. Ela não olhava para trás, apenas continuava arrastando o animal pelo mato. Acelerei o máximo que consegui. Minhas pernas doíam e a respiração queimava meu peito, mas eu não iria abandoná-lo. Não depois de tudo o que aquele cachorro tinha feito por mim. Consegui me aproximar por um instante. Me joguei na direção dele e consegui segurá-lo. Agarrei o corpo dele com as duas mãos. Luiz tremia demais e tentou se agarrar a mim, mas aquela coisa puxou novamente com uma força absurda. Ouvi alguma coisa estalar e não soube dizer se tinha sido um galho ou a patinha dele, e isso me deixou ainda mais apavorado. Afrouxei um pouco porque não queria machucá-lo ainda mais e tentei ajeitar as mãos para abraçá-lo melhor. Aquela coisa puxou de novo, como se tivesse uma força enorme. Naquele momento, aquele ser virou o rosto na minha direção. Seus olhos brilharam na escuridão e consegui enxergar seu rosto. Era uma face estranha, como se faltasse uma parte da boca. Os olhos pareciam fundos e mais escuros do que o normal. A boca se abriu de uma forma estranha e então ela soltou um rosnado. Parecia um grito, mas também lembrava o som de um animal enfurecido. Por um instante acabei soltando Luiz. Me arrependi imediatamente. A figura continuou arrastando meu cachorro em direção ao mato e ele chorou ainda mais alto. Aquele som me fez reagir. Eu não podia abandoná-lo e muito menos voltar para o povoado sem ele. Então continuei correndo atrás daquela coisa. Seguíamos quase na direção do rio outra vez. O terreno começava a descer um pouco. Havia pedras soltas e muitas raízes e eu mal conseguia acompanhá-la. Porém os gritos de Luiz me guiavam. Consegui me aproximar novamente. Pulei alguns galhos e então me joguei para frente com todo o corpo. Caí em cima de Luiz e o impacto tirou meu ar, mas mesmo assim o abracei com força. Passei os braços por baixo do peito dele e senti seu corpinho tremendo contra mim. Ele estava gelado e respirava muito rápido. Tentei puxá-lo para perto de mim, mas aquela coisa de preto continuava segurando-o. Então o cheiro veio de uma só vez. Era horrível. Cheirava a carne podre e tive vontade de vomitar. A criatura se mexeu sobre nós. Eu não conseguia vê-la por inteiro, mas sentia que estava perto demais. O mato estalava ao redor e os galhos se dobravam. Alguma coisa escorregadia caiu nas minhas costas e desceu pelo meu pescoço. Era um líquido gelado. Senti tanto nojo que quase soltei o cachorro, mas apertei os braços com ainda mais força e me coloquei por cima de Luiz para protegê-lo. Se aquela coisa quisesse levá-lo, teria que arrancá-lo do meu corpo. Meu cachorro chorava embaixo de mim e eu dizia para ele aguentar, repetindo que não iria abandoná-lo. Minha voz saía entrecortada e eu também estava chorando. Na minha cabeça, comecei a rezar todas as orações que minha esposa havia me ensinado. Depois falei com ela e pedi que cuidasse de nós, que se pudesse me ouvir, fizesse alguma coisa para nos ajudar. Implorei para que não deixasse levarem Luiz.
Agarrei o cachorro com ainda mais força, virei um pouco o corpo e o puxei contra o meu peito. A criatura tornou a puxar e senti meus braços quase se abrindo, mas não os soltei. Apoiei os joelhos na terra, firmei os pés onde consegui e então dei um último puxão. Luiz veio de uma só vez. Por um momento, aquela coisa o soltou. Ouvi vários estalos na escuridão e também um rosnado longo. Luiz chorava e eu sabia que ele tinha se machucado. Peguei meu cachorro contra o peito e comecei a correr. Eu nem sabia direito para onde estava indo porque o mato parecia igual por todos os lados. Mas de qualquer forma só queria me afastar daquela coisa. Avancei pela vegetação, bati em galhos e caí várias vezes. Em uma dessas quedas, fui de joelhos ao chão e quase esmaguei Luiz. O ajeitei rapidamente nos braços e continuei correndo. O cheiro ainda estava comigo e eu sentia como se aquela podridão viesse logo atrás. Então ouvi uma passada forte e depois outra. Eram passos pesados avançando pelo mato. Não quis olhar para trás porque tinha medo de ver aquela coisa novamente. Apenas apertei Luiz e pedi à minha esposa que nos tirasse dali. Eu também gritava sem perceber, pedindo ajuda e clamando pelo nome de Deus. Depois de algum tempo vi uma clareira entre as árvores. Não sabia se aquele era o caminho certo, mas corri naquela direção. Saí do mato com a camisa rasgada e o rosto coberto de terra, mas mesmo assim não parei. Eu já quase não conseguia gritar. Minha garganta ardia e cada respiração doía, mas minhas pernas continuavam se movendo. Cheguei até uma casa próxima à trilha, uma das primeiras antes da entrada do povoado. Foi então que vi um homem vindo na minha direção montado em um cavalo. Mais tarde descobri que ele tinha ouvido meus gritos de longe. Tentei explicar o que havia acontecido, mas não consegui. Senti tudo desaparecer ao meu redor. O homem desceu do cavalo e correu até mim. Eu só consegui abraçar meu cachorro ainda mais forte antes de cair no chão. A última coisa de que me lembro foi a poeira subindo diante do meu rosto. Depois, tudo ficou escuro. Quando acordei, já estava dentro de uma casa. Havia várias pessoas ao meu redor. Uma senhora limpava meus braços enquanto um homem examinava Luiz. Meu cachorro estava deitado sobre uma coberta, respirando rápido e tremendo muito. Ele tinha marcas horríveis pelo corpo. Uma de suas patinhas parecia estar seriamente machucada e também havia ferimentos nos pontos onde alguma coisa o tinha apertado com muita força. Depois fiquei sabendo que várias pessoas saíram para procurar. Foram com lanternas até a trilha e também vasculharam as proximidades do rio. Queriam encontrar algum vestígio daquela mulher, ou pelo menos alguma coisa que pudesse explicar o que tinha acontecido. As pessoas estavam assustadas. Havia famílias morando perto daquela região, e muitos pensaram em seus filhos, enquanto outros se lembraram dos animais que ficavam soltos por ali. Ninguém queria imaginar alguma coisa escondida no meio daquele mato. Eles entraram até onde conseguiram com as lanternas, mas não encontraram absolutamente nada. Nunca havia sido relatado algo parecido naquela parte do povoado, por isso muita gente não sabia o que pensar. Alguns acreditaram que talvez tivesse sido algum animal, mas as marcas não pareciam normais. Luiz tinha ferimentos muito graves e também vários ossos machucados. Eu carregava marcas pelo corpo que ninguém conseguiu explicar direito. Minha camisa estava rasgada, minhas costas tinham vários arranhões e, além disso, havia uma substância grudada na minha pele. Algo que parecia podre. Também tinha marcas semelhantes às de unhas, como se alguém as tivesse cravado em mim enquanto tentava arrancar o cachorro dos meus braços. O mais estranho é que naquele momento quase não senti nada. O medo tinha me deixado completamente cego para a dor. Felizmente, meu cachorro sobreviveu. Ele foi atendido rapidamente e passou alguns dias em estado muito delicado. Chorava sempre que tentava se mexer e eu ficava ao lado dele todo o tempo que podia. Falava baixinho e dizia que já estávamos em casa. Também repetia que ele tinha sido muito valente. Com o passar dos dias, começou a melhorar. Primeiro levantou a cabeça e depois voltou a comer um pouquinho. Nunca descobri o que era aquela mulher. Também não sei por que ela quis levar meu cachorro.
Às vezes penso que aquilo nem sequer era uma mulher, mas alguma coisa que assumia aquela forma. Talvez para enganar. Talvez para assustar. A única certeza que tenho é que naquela noite ela quase arrancou Luiz de mim. Se eu não tivesse corrido atrás dele, talvez jamais tivesse voltado a vê-lo. Meu Luiz viveu muitos outros anos ao meu lado. Foi meu companheiro até o momento em que seu corpo já não conseguiu continuar. Há cerca de 3 anos ele morreu. Chorei muito por ele. Os animais vivem menos do que nós, mas às vezes conseguem nos fazer felizes por uma vida inteira. Aquele sem vergonha me acompanhou quando eu mais me sentia sozinho. Deu-me motivos para levantar e também me ensinou que o amor pode chegar das formas mais simples. Uma patinha na porta. Um rabo abanando. Um cachorrinho deitado junto aos seus pés. Agora só peço a Deus que ele esteja reunido com minha esposa e que quando chegar a minha hora de partir, eu também possa encontrá-los. Talvez pareça estranho, mas gosto de imaginar que Luiz a encontrou em algum lugar bonito. Gosto de imaginá-lo correndo até ela e depois sentado ao seu lado, fazendo companhia a ela da mesma forma que fez comigo. Também gosto de pensar que, através dele, ela saiba como foi minha vida sem sua presença. Talvez seja apenas uma forma de me consolar. Mesmo assim, quero acreditar nisso com todo o meu coração. Quero acreditar que meu cachorro fez com que ela soubesse que eu continuei seguindo em frente. Lutei como pude e me lembrei dela até nas menores coisas. Porque se o céu existe da forma como eu imagino, então minha esposa e Luiz já se encontraram. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. A solidão pode fazer uma pessoa tomar decisões estúpidas. No meu caso, foi uma sequência inteira de escolhas idiotas que quase levou a algo em que eu nem quero pensar. Sou uma pessoa socialmente desajeitada e extremamente introvertida por natureza. Se você é como eu e tentou conhecer alguém em 2020, tenho certeza de que se lembra do pesadelo que foi aquela época. O mundo estava um caos. Eu já trabalhava de casa antes de tudo fechar, então isso não foi nenhuma novidade para mim. Mas por algum motivo ficar sozinho durante aquele período me afetou muito mais psicologicamente. Não sei por que foi preciso o mundo inteiro praticamente parar para eu sentir vontade de conhecer alguém, mas foi exatamente o que aconteceu. Decidi que aquele era um momento tão bom quanto qualquer outro para experimentar todos aqueles aplicativos de relacionamento dos quais as pessoas tanto falavam. Para mim, a ideia de começar uma conversa e quebrar o gelo por trás da segurança da internet era uma dádiva. Eu poderia mostrar primeiro quem realmente era, sem deixar que minha timidez e meu jeito desajeitado tomassem conta de tudo. Só que meu sucesso nos aplicativos estava indo tão bem quanto a situação do resto do mundo. Eu quase não conseguia dar match em nenhuma das plataformas. Cheguei ao ponto de ser aquele cara que pesquisa na internet como montar um perfil de namoro que realmente funcione e mesmo assim nada dava certo. Nas raras vezes em que conseguia um match, a conversa morria quase imediatamente. A solidão e a depressão estavam começando a tomar conta de mim. Eu já estava prestes a desistir de tentar conhecer alguém e simplesmente aceitar uma vida miserável quando finalmente consegui um match no Tinder. O nome dela era Bianca. Só de olhar rapidamente para as fotos dava para perceber que ela era linda, mas não foram apenas as fotos que me prenderam. Foi a descrição do perfil dela. Era quase como se aquela bio do Tinder tivesse sido escrita especialmente para mim. Ela gostava de histórias em quadrinhos, filmes, leitura, ciência e basicamente todas as outras coisas de que eu também gostava. Pensei durante um bom tempo no que responder, porque queria ter certeza de que não faria aquela mulher se afastar logo de cara. Comecei com uma piada idiota e quase imediatamente ela respondeu com muito entusiasmo, usando carinhas sorridentes e um monte de pontos de exclamação. A conversa começou a fluir muito bem. Estávamos falando sobre histórias em quadrinhos quando ela me contou que seu super-herói favorito era o Batman, exatamente como o meu.
Eu disse que tinha uma tatuagem do Batman, e ela respondeu que também tinha uma. Quando duvidei dela, Bianca colocou no próprio perfil do Tinder uma foto mostrando o símbolo do Batman tatuado no tríceps, exatamente no mesmo lugar em que ficava a minha tatuagem. Foi nessa hora que meu cérebro começou a me avisar que aquilo estava bom demais para ser verdade. Golpes com inteligência artificial e todas essas coisas ainda não eram uma preocupação naquela época, então isso nem passou pela minha cabeça. Mas perfis falsos e pessoas fingindo ser quem não eram continuavam sendo um grande problema. Principalmente para caras solitários, deprimidos e socialmente desajeitados como eu. Não havia como aquela mulher ser tão perfeita. Comecei a imaginar que na verdade estava conversando com um homem de 49 anos sentado na casa da própria mãe. Continuei trocando mensagens com ela pelo aplicativo enquanto tentava descobrir alguma maneira de provar que aquela mulher não era falsa. Foi então que ela sugeriu que trocássemos nossos números para podermos conversar por mensagem sem precisar usar o aplicativo. Nesse momento comecei a pensar que ela realmente era uma fraude e que agora pediria dinheiro ou alguma coisa do tipo. Só que não aconteceu nada disso. Mesmo quando começamos a conversar por mensagem, ela continuava sendo apenas Bianca. A única maneira que consegui imaginar para provar que ela era real foi pedir que fizéssemos uma chamada de vídeo. Só de falar ao telefone eu já sentia uma ansiedade terrível, mas fazer uma chamada de vídeo com alguém era algo completamente diferente. Tentei me preparar psicologicamente e finalmente criei coragem para perguntar se ela aceitaria fazer uma chamada comigo. Eu já estava tentando pensar em alguma desculpa caso ela perguntasse o motivo, mas ela não perguntou nada. Simplesmente concordou em fazer a chamada de vídeo comigo. Quando a ligação começou, senti tantas emoções ao mesmo tempo que mal conseguia processar tudo. Eu estava nervoso por conversar com uma mulher tão bonita, mas ao mesmo tempo extremamente feliz por descobrir que ela realmente existia. Eu estava de fato conversando com uma pessoa real. Era a mesma mulher das fotografias. Não era um homem mais velho nem qualquer outra pessoa tentando me enganar. Era Bianca. Ela era incrível e provavelmente percebeu que eu estava nervoso porque tinha um jeito especial com as palavras. Aos poucos conseguiu me acalmar e acabamos conversando durante 2 horas naquela chamada de vídeo. Quando perguntei se poderia encontrá-la pessoalmente, ela ficou quieta e sua voz pareceu triste. Bianca me contou que estava indo embora daquela região para voltar ao seu país, de onde era originalmente. Disse que estava usando o Tinder enquanto visitava a região porque talvez pudesse conhecer algumas pessoas interessantes, mas que nunca imaginou que encontraria alguém tão incrível quanto eu. Foram palavras dela, não minhas. Perguntei se poderia vê-la antes de sua partida, mas ela disse que sairia às 6 da manhã e por isso não teríamos tempo. Fiquei arrasado. Parecia que finalmente havia criado uma conexão com alguém e aquela pessoa estava sendo arrancada da minha vida antes mesmo que tivéssemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Foi então que Bianca disse que tinha uma ideia maluca, caso eu estivesse disposto a topar. Naquele momento ela poderia ter me pedido para assaltar um banco e provavelmente eu teria concordado. Ela disse que havia uma área de descanso na rodovia a aproximadamente 1 hora de onde estávamos. Sugeriu que nos encontrássemos lá naquela mesma hora, passássemos algumas horas juntos e depois ela ainda conseguiria pegar a estrada bem cedo. Concordei imediatamente e pedi a localização exata da área de descanso. Por causa do estado mental frágil em que eu estava, em nenhum momento pensei em perguntar por que ela não poderia vir até minha casa ou simplesmente me encontrar em algum lugar da cidade. Ela havia pedido para me encontrar e aquilo era tudo o que eu precisava ouvir. Encerramos a ligação, eu me arrumei e comecei a viagem até a área de descanso. Mandei uma mensagem avisando que já estava a caminho. Ela respondeu dizendo que também estava indo e enviou uma foto mandando um beijo para mim. Na fotografia, ela estava atrás do volante. Demorei pouco mais de 1 hora para chegar à área de descanso. Não havia nenhum outro carro no local, mas mesmo assim estacionei mais para o fundo caso ela quisesse um pouco mais de privacidade. Esperei aproximadamente 5 minutos e mandei uma mensagem dizendo que havia chegado. Ela respondeu dizendo que também já estava lá.
De dentro do carro, olhei para todos os lados, mas não conseguia encontrar o veículo dela. Então saí do carro e comecei a caminhar ao redor do pequeno prédio que basicamente tinha apenas 2 banheiros, algumas máquinas de venda automática e alguns folhetos de viagem. Não havia nenhum outro sinal de vida humana por perto. Mandei outra mensagem perguntando exatamente onde ela estava e Bianca respondeu que havia estacionado atrás da área de descanso. Disse que existiam algumas vagas naquela parte de trás, provavelmente destinadas aos funcionários da manutenção. Segundo ela, lá era escuro e muito mais reservado. Antes que eu pudesse responder, ela enviou outra mensagem dizendo que eu deveria simplesmente continuar andando para trás do prédio e encontrá-la. Foi aí que alguma coisa finalmente começou a fazer sentido na minha cabeça. Ainda não eram sinais de alerta ensurdecedores, mas alguma coisa parecia estranha. Eu nunca havia contado que tinha saído do carro, então ela não deveria saber que eu estava caminhando. Mesmo assim, consegui me convencer de que estava apenas pensando demais. Quando comecei a contornar o prédio, percebi que não havia nenhum caminho de verdade que levasse até os fundos. Os 2 lados da construção estavam cercados por densas árvores. Definitivamente não existia nenhuma estrada que levasse até lá. Só que eu era um idiota, e mesmo assim comecei a me enfiar no meio dos arbustos para tentar chegar aos fundos do prédio. Eu estava mais ou menos na metade do caminho quando finalmente percebi o absurdo daquilo. Mal conseguia avançar no meio de toda aquela vegetação e simplesmente não havia como ela estar estacionada atrás daquele prédio. Decidi voltar e entrar na construção. Fiquei parado no saguão da área de descanso e mandei uma mensagem para ela dizendo que não conseguia encontrar nenhum caminho até os fundos e que ela deveria vir me encontrar lá dentro. Havia alguns bancos no interior, então disse que poderíamos sentar em um deles e conversar. Nesse momento, meu pior medo estava começando a se tornar realidade. Alguns minutos se passaram e ela não respondeu. Eu já estava prestes a mandar outra mensagem quando finalmente recebi uma resposta com apenas uma palavra. Não! Perguntei o que ela queria dizer com aquilo e Bianca respondeu que o saguão não era reservado o suficiente e que precisávamos nos encontrar nos fundos se realmente quiséssemos ter alguma privacidade. Meu cérebro e meu coração estavam travando uma batalha intensa naquele momento. Minha cabeça mandava entrar no carro e ir embora, mas meu coração estava completamente dominado por ela. Continuamos trocando mensagens por mais algum tempo, tentando decidir o que fazer. Na verdade, era basicamente ela tentando me convencer a ir até onde dizia estar. Comecei a sentir que Bianca estava ficando irritada. Então ela parou de responder novamente. Esperei alguns minutos e mandei outra mensagem, mas não obtive resposta. Decidi ligar para ela para tentarmos resolver aquilo conversando em vez de continuar trocando mensagens. Assim que a ligação começou a chamar, ouvi o que parecia ser o toque de um celular vindo do canto dos fundos do prédio onde eu estava. O som durou apenas 1 segundo e depois desapareceu. Ao mesmo tempo, a ligação parou de chamar e caiu na caixa postal. Por uma fração de segundo, pensei que talvez ela tivesse finalmente desistido da ideia de ficar nos fundos e estivesse entrando para me encontrar. Caminhei na direção de onde havia escutado o toque, mas não vi ninguém. Tentei ligar para Bianca novamente, só que dessa vez a chamada foi diretamente para a caixa postal. Comecei a andar devagar em direção ao canto dos fundos, onde ficavam as máquinas de venda automática. Ao lado delas também havia outra porta que poderia levar até a parte de trás do prédio. Eu estava a aproximadamente 3 metros de uma das máquinas quando percebi uma sombra fraca surgindo ao lado dela. Era uma sombra diferente daquela projetada pela própria máquina. Tentei ligar para Bianca uma última vez, mas a chamada continuou indo diretamente para a caixa postal. Finalmente comecei a perceber que alguma coisa muito errada poderia estar acontecendo, e sem fazer barulho, me virei e recuei até meu carro. Assim que entrei no veículo, Bianca me mandou uma mensagem perguntando para onde eu estava indo e colocou um emoji de carinha triste. Pelo visto, o celular dela havia voltado a funcionar magicamente. Eu não pretendia responder. Da vaga onde estava estacionado mais ao fundo, dirigi até uma posição próxima à entrada da frente e mantive os faróis apagados.
Como estava escuro do lado de fora e as luzes permaneciam acesas dentro da área de descanso, eu conseguia enxergar claramente através das janelas. Foi então que vi uma figura alta e forte sair de trás da máquina de venda automática e pegar um celular. Parecia que aquela pessoa estava digitando alguma coisa. Logo depois chegou uma mensagem de Bianca. A mensagem dizia apenas: "Para onde você foi?" Aquela figura alta, fosse quem fosse, não era a Bianca com quem eu havia conversado durante toda a noite. Ela era baixa e tinha um tipo físico completamente diferente daquela pessoa. Não respondi. Mantive os faróis apagados e silenciosamente segui em direção à saída. Assim que voltei para a rodovia, liguei os faróis e fui direto para casa. Quase 20 minutos depois recebi outra mensagem da Bianca, que dizia apenas: "Acho que pego você na próxima vez." Tive dificuldade até para entender o que aquilo significava. Acabei denunciando tudo à polícia, mas já havia passado tanto tempo que eles não conseguiram fazer muita coisa. O número de telefone já não estava mais em funcionamento. Os policiais disseram que provavelmente aquilo havia sido uma armadilha para me roubar, mas eu praticamente não tinha nada que valesse a pena ser levado, e isso me faz pensar que as intenções de quem estava por trás de tudo poderiam ser muito mais sombrias. Seja quem forem Bianca e aquela figura alta, espero que não estejam por aí até hoje, aterrorizando outras pessoas. Pensando bem, aquela tatuagem do Batman que ela colocou no perfil do Tinder provavelmente era apenas uma imagem tirada do Google. Até hoje me perturba pensar em todo o trabalho que aquelas pessoas tiveram apenas para fazer com que eu confiasse naquela mulher e me atrair até aquele lugar. No fim das contas, pelo menos essa história fez com que eu me tornasse muito mais atento quando se trata de conhecer alguém pela internet. O que vou contar aconteceu há 10 anos, mas até hoje continua sendo difícil lembrar. Embora eu quisesse ir direto ao ponto e contar tudo rapidamente, acho que reviver essa experiência faz com que eu me lembre de muitos detalhes. Aos 16 anos, comecei a trabalhar em uma loja de calçados no centro da cidade chamada Três Irmãos. Comecei como vendedora e o trabalho não era tão difícil, apesar da loja ter um depósito muito grande. Acima desse depósito havia outro andar, muito velho, com um piso de madeira extremamente barulhento. Quando alguém pisava no primeiro degrau da escada para subir, o som já denunciava sua presença. Era impossível chegar até lá em cima sem fazer barulho. Depois de algum tempo trabalhando ali, me ofereceram outro cargo mais voltado para a parte administrativa. Aceitei porque assim poderia descansar aos domingos. Esse novo cargo fazia com que eu passasse a maior parte do tempo naquele andar acima do depósito. Era um lugar escuro, quase vazio e assustador. Havia 4 estantes com caixas de sapatos, uma escrivaninha, alguns arquivos e prateleiras com livros. Minha pequena área de trabalho ficava no fundo daquele espaço. Se não fosse por mim, praticamente ninguém entrava ali. Em certa ocasião, eu estava fazendo uma contagem para preparar o nosso próximo inventário. Além de mim, só estavam na loja o gerente, na área de vendas, e uma vendedora que o acompanhava. Eu estava completamente sozinha naquele andar de cima, contando as caixas nas estantes. De repente, a luz se apagou. Eu, inclusive, escutei claramente o barulho do interruptor sendo acionado. Olhei pelos espaços vazios entre as estantes, mas não havia ninguém. Morrendo de medo, caminhei até o interruptor. Acendi e apaguei a luz para verificar e percebi que sim, alguém tinha fisicamente acionado aquele interruptor e apagado a luz. Apavorada, saí correndo e fui tremendo até a frente da loja onde estava o gerente. Ele perguntou o que tinha acontecido e eu disse que alguém havia apagado a luz enquanto eu estava lá em cima, mas ele pareceu não acreditar muito em mim. Ele perguntou se eu estava sozinha lá em cima e depois disse que sentia muito, mas precisava que eu terminasse a contagem para o inventário do dia seguinte. Subi novamente com muito medo, mas graças a Deus consegui terminar aquele turno sem que acontecesse mais nada.
Alguns dias depois, já tarde e quase no fim do meu expediente, o gerente me pediu para atender um cliente porque minha colega não estava disponível. Àquela altura, o lugar já me deixava muito mais nervosa. Eu havia começado a descobrir que outras funcionárias tinham pedido demissão depois de viver experiências aterrorizantes ali. Mulheres que foram embora jurando que jamais voltariam. Fui até o depósito procurar o sapato que o cliente havia pedido. Era um modelo que ficava bem no fundo. Encontrei a caixa que procurava e assim que dei o primeiro passo para sair dali, alguém naquele velho piso do andar de cima também deu um passo exatamente na mesma direção que eu. Continuei caminhando e percebi que alguém lá em cima, exatamente acima de mim, caminhava ao mesmo tempo em que eu. Fiquei assustada e comecei a correr. No mesmo instante, os passos no andar de cima também começaram a correr na mesma velocidade que eu. Corri o mais rápido que pude para conseguir sair do depósito antes de ver na escada aquilo que estava naquele piso. Eu nem tive coragem de olhar para trás. Alguns dias depois, chegou uma nova gerente, transferida de outra filial. A primeira coisa que ela fez ao chegar foi perguntar se naquele lugar também costumavam assustar os funcionários. Eu disse que sim e pedi que ela me acompanhasse até o depósito. Subimos 4 degraus. Ela perguntou o que supostamente deveria acontecer e eu apenas disse para esperar. Nós nem tínhamos acendido a luz e não se passaram mais de 10 segundos até que escutamos os passos de alguém se aproximando na nossa direção. Saímos correndo, rindo de nervoso. A essa altura, nós já havíamos aprendido um pouco a controlar o medo. Também descobri que quando comecei a trabalhar naquela loja, a funcionária que havia pedido demissão antes de mim tinha saído porque viu uma menina parada bem na frente dela naquele assustador andar acima do depósito. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.